Meus caríssimos alunos, estamos a iniciar mais uma aula, mais um encontro de estudo e aprofundamento. Estamos a finalizar o 7º módulo, Sonhos e Transferências. Nesses últimos dias, nessas últimas aulas, estamos a trabalhar transferência e contra-transferência. Hoje, de um modo especial, o assunto será a respeito de contra-transferência. Interessante observar que vamos abordar como podemos fazer uso da contra-transferência em nossas utilizações clínicas, em nossas experiências clínicas, em nossas práticas clínicas. Importante que nós tenhamos um conceito e um pouco do conhecimento da história da contra-transferência e, ao mesmo tempo, possamos entender a dinâmica tanto da transferência quanto da contra-transferência. Papel do analisando e papel do terapeuta, do analista, do psicanalista. Esse é o contexto, esse é o clima do trabalho de hoje. Como só ia acontecer, nos motivam ao nosso trabalho sempre um pensamento que eu produzo a partir de linguagens figuradas. Nesses últimos encontros, estou a trabalhar linguagens figuradas relacionadas à figura da água, do oceano, dos mares. O pensamento de hoje. Na dança da transferência e da contra-transferência, as ondas do passado se quebram nas praias do presente. Observe. Na dança da transferência e da contra-transferência, nessa relação comunicativa de trocas do analisando e do terapeuta, as ondas do passado, as vivências, as experiências, os sentimentos, os conflitos, os impasses, as ondas do passado se quebram. A semelhança da quebra das marés, das ondas, se quebram nas praias do presente. Praias no sentido figurado, nos contextos que nós vivemos na família, na escola, no trabalho, na rua, no dia a dia. Excelente. Na sequência do pensamento, vamos abordar do ponto de vista da mitologia, hoje de modo especial, Apolo e Dáfne. Apolo e Dáfne. Estamos a falar de experiência de desejos, experiências de rejeições. Interessante? Estamos a falar, então, de experiências, de desejos e rejeições a partir do mito. A partir deste mito. Na sequência, seguimos os nossos eixos estruturantes. Vamos apresentar 3 mapas, uma síntese de conceitos que norteiam o nosso trabalho. Nós já estamos habituados a essa síntese, a esses eixos estruturantes. Então, temos o mapa, na sequência, uma proposta de ajuste dos 3 artigos e, na sequência, os artigos no original. Próximo passo a ser dado, 6 leituras psicanalíticas, sempre explorando temas que eu diria fundamentais para a compreensão da psicanálise. Sempre um texto a respeito da personalidade, de personagens, de celebridades, de várias
áreas da arte e de produções culturais, sempre sinalizando como de uma fragilidade pode nascer um poder. A partir de uma fragilidade podemos nos empoderar. Lembre-se sempre dessa máxima: de uma fragilidade eu posso descobrir a minha competência, a minha habilidade. Um segundo tema a respeito de sexualidade. Terceiro, uma abordagem a respeito da psicologia da aprendizagem, um diferencial do nosso trabalho. Fragilidades humanas, sempre a partir de uma perspectiva. Estrutura da personalidade a partir do contexto sociocultural. E um pensamento ou aforismo que nos permita uma reflexão. Na sequência, chegamos às redações. Hoje, de um modo especial, mais 3 propostas de redações para o trabalho de fechamento do curso de vocês. Como sempre tenho dito, meu compromisso é de apresentar em 2 ou 3 meses uma proposta de 180 temas redacionais. Para hoje, 3 temas. Primeiro, redefinição de normas sexuais na perspectiva do século XX. Estamos a viver uma revolução e as normas precisam ser realinhadas, repensadas. Um segundo tema, psicanálise e a teoria queer, que nós já temos uma iniciação. O terceiro tema, futuro da psicanálise. Em se tratando hoje do Dia dos Namorados, por um insight na praia nesta manhã, resgatei e trouxe a vocês o contexto de namoro no século XXI, que acontece cada vez mais a partir de um contrato. Então podemos chamar esse anexo contrato de namoro na perspectiva do século XXI. Evidentemente, muitos que estão a experimentar o namoro e não querem uma relação estável que possa comprometer bens do ponto de vista financeiro. O contrato vem ao encontro dessa necessidade. Uma outra necessidade que já está a acontecer nos contratos de namoro, contrato com o parceiro, a parceira, um contrato de fidelidade. Em não havendo fidelidade, existem multas penosas. Interessante, e nós estamos a falar na perspectiva do século XXI. Aquela fidelidade na perspectiva da paixão, do romance, aquela fidelidade na perspectiva da lei civil ou lei religiosa, ela se esvazia até em uma experiência de namoro. Então, eu posso elaborar um contrato para garantir a fidelidade do meu parceiro, da minha parceira. Curiosamente, estamos a falar a partir do século XXI. Bem, esta é a proposta, este é o cardápio, este é o nosso repertório para o dia de hoje. Bem-vindos ao nosso trabalho e vamos à nossa luta. Bem-vindos. Antes de apresentar ainda os recursos didáticos e pedagógicos, é interessante que eu, dentro dos nossos hábitos instalados, faça uma breve consideração, usando da redundância,
faça uma preleção reflexiva. Vamos a ela. Estamos então a falar, a partir do 7º módulo, sonhos e transferências. Hoje, de um modo especial, estamos a falar de transferência e contra-transferência. Estamos a falar como podemos fazer uso, como podemos utilizar da transferência e contra-transferência de um modo clínico, em uma perspectiva de prática clínica. Importante que tenhamos um conceito histórico dos dois conceitos e tenhamos uma compreensão da dinâmica. Evidentemente, tudo se explica a partir de Freud. Como sempre brincamos, Freud explica. O papel de destaque da transferência e da contra-transferência importa, é fundamental, é vital para a compreensão do tratamento terapêutico. Existe uma dinâmica que acontece entre o paciente e o analisando quando se procura trabalhar a cura terapêutica. Precisamos entender o lugar do analisando e o lugar do terapeuta. Na relação comunicativa de ambos, nós experimentamos o processo de transferência e contra-transferência. Recomendo a vocês, a literatura freudiana é muito rica de casos. Vocês já se deram conta, em muitas aulas passadas, sempre trazia a leitura de um texto, de um caso. Vocês se lembram disso? Cheguei a apresentar de 10 a 15 casos clássicos da literatura freudiana, para que a gente possa entender essa experiência da transferência e contra-transferência. Precisamos entender a transferência contra-transferência a partir de Freud e, ao mesmo tempo, entender a transferência contra-transferência para além de Freud. Nós estamos diante de diferentes tipos e formas de transferência e contra-transferência. Basta sinalizar. Hoje nós nos damos conta de integração de transferência e contra-transferência em diversos contextos, diversas linhas que se encontram, diversas abordagens que se complementam, prevalecendo sempre as teorias de natureza interrelacional. O que de importante destaco no encontro de hoje, na aula de hoje, a importância, o lugar do reconhecimento das transferências. Vocês, candidatos ao mercado em termos de psicanálise, como psicanalistas, importa entender a transferência, importa entender a contra-transferência. Eu preciso desenvolver habilidades para ser dono de uma competência. Portanto, cada vez mais o meu apelo, eu preciso me dar conta quem sou eu, conhecer os meus limites, conhecer minhas facilidades e conhecer meus obstáculos, minhas dificuldades. Preciso pensar a minha prática profissional todos os dias, coisa que faço até hoje. Durante muitos anos, diariamente estou a pensar a minha prática. Existe um pensador, um teórico na área da educação, que sempre me lembra: pensar a prática é a melhor forma de pensar certo. Quase que um mantra. Então, eu preciso desenvolver habilidades para conhecer e aprofundar o fenômeno da contra-transferência. Portanto, preciso refletir a minha prática. Minha prática pode ser qualificada e é qualificada sempre que eu me dou
que eu me permito a supervisão e me permito a formação continuada. Diga-se de passagem, quando nós falarmos da supervisão clínica, estou a me comunicar com um profissional que durante muitos anos trabalhou comigo, para que possa disponibilizar do tempo dele para dar uma supervisão àqueles alunos que aos poucos vão terminando o curso. Evidentemente, esse profissional não tem compromisso com a empresa, com o Instituto Brasileiro, mas posso apresentar o nome dele para que vocês, no paralelo, depois de terminarem o curso comigo, ou mesmo durante o curso, entrem em contato com ele. É um trabalho pessoal que ele faz por conta dele. Ele não faz parte da empresa, mas provavelmente poderá dar uma assistência, poderá permitir a vocês a possibilidade de uma supervisão ao trabalho de vocês. Então, para que eu possa trabalhar e desenvolver habilidades em contra-transferência, em transferência, eu preciso me permitir ser acompanhado na supervisão clínica. Preciso me permitir me manter continuamente no processo de formação. Ainda a lembrar como é importante lembrar o lugar da neutralidade do profissional. Por que estou a dizer da neutralidade? Neutralidade, ela é uma coluna fundante da nossa prática psicanalítica. Neutralidade em nossas análises. Vocês já se deram conta como eu valorizo e supervalorizo essa postura. A lembrar ainda, necessidade de experimentar diferentes escolas. Cada escola, cada corrente com a sua abordagem, cada escola, cada corrente com suas contribuições. Importante me dar conta das diferentes escolas, justamente para que eu me dê conta das perspectivas que nascem a partir de cada uma delas. Já é uma realidade. Nós temos diversas escolas, desde o início do curso eu tenho apresentado vocês a essa diversidade, a lembrar escolas que priorizam relações objetais, pode ser pessoas ou coisas. Temos escolas que destacam a teoria do self. Temos abordagens junguianas e temos também novas abordagens, novas tendências. Temos a integração com a TCC, que já abordamos em aulas passadas. Hoje prevalece na psicanálise uma psicanálise relacional, interrelacional. A minha de preferência, a minha escolhida é relacional, interrelacional numa perspectiva humanista. Existe uma tendência de diversas escolas que procuram integrar diversas terapias. Vocês que experimentam o mundo das terapias já se dão conta das diversas tendências. Contamos também em psicanálise com abordagens multiculturais, cada vez mais, diferentes contextos culturais, diferentes abordagens, e nos damos conta também de escolas de psicanálise que optam pela tecnologia. Psicanálise online. Então, esse é o nosso cenário. Vamos avançar um pouquinho mais na nossa reflexão,
Avançando um pouco mais na nossa reflexão, para que possamos apresentar os nossos recursos de hoje preparados. Importante lembrar, sempre estou a lembrar, do impacto ou dos impactos, quando nós experimentamos a diversidade cultural, os diversos contextos. A psicanálise sempre considera essa diversidade cultural, sempre pensa a partir da diversidade cultural. A psicanálise sempre atua diante das crises sociais, socioculturais, sociais. Já dei exemplos, já trouxe reflexões para mostrar que a psicanálise contribui, agrega. A psicanálise tem uma leitura para contribuir, para agregar, para apontar, não, para descortinar novos caminhos. Observem. A psicanálise deve estar sempre atenta, a psicanálise e o psicanalista atento às mudanças culturais, sensibilidade. A psicanálise, o psicanalista estar atento às críticas da psicanálise à realidade, críticas do psicanalista à realidade. Na proporção das críticas, dos olhares que acontecem a distâncias críticas, nós criamos novas percepções. Nós elaboramos, construímos novos olhares. Perfeito? Podemos pensar também da contribuição da psicanálise para a questão da globalidade, sempre em diferentes contextos socioculturais. A lembrar ainda que a experiência da transferência e da contratransferência, a experiência da psicanálise, ela acontece em todos os nichos, em todos os segmentos. Psicanálise da infância, psicanálise da adolescência, psicanálise de casal, psicanálise de família, psicanálise de grupo. Hoje uma nova tendência, a psicanálise comunitária, psicanálise de grupos, voltado para a saúde mental. E a psicanálise voltada para a terapia online. Fechando, destaco o lugar e a importância da supervisão clínica. Destaco e reforço a necessidade de fazer parte de redes, de associações voltadas à psicanálise. Reforço a ideia de aprimorar sensibilidade às questões éticas e morais. Cada dia estamos diante de dilemas. Hoje mesmo apresento a vocês em uma das propostas a questão do contrato de namoro, novidade para o século XXI, contrato de namoro. Eu preciso de uma segurança para assumir um compromisso de namoro. Veja, para não desdobrar em uma união estável, porque parece-me que está claro que não é essa a finalidade do namoro. Curiosamente, precisamos estar atentos, então, questões éticas e morais, precisamos estar atentos aos limites da psicanálise em relação às abordagens feministas. Temos o imperativo, precisamos atender às críticas feministas às limitações da psicanálise. Precisamos estar atento às perspectivas interdisciplinares, jamais esquecer, sempre pensar a psicanálise a partir de diversas ciências, diversos lugares. E, finalmente, estarmos atentos à integração. Diante do contexto que estamos a viver,
na proporção, na medida da nossa sensibilidade a integrar as tendências, nós nos encontramos e provocamos novas perspectivas, novos olhares, novas visões. Perfeito? Vamos então à apresentação dos recursos. Estamos a bater 30 minutos de preleção. Estamos a quebrar um pouco os nossos combinados, mas eu pretendo, no máximo, em 45 minutos, terminar a nossa aula, o nosso encontro de hoje. Bem-vindos, fiquem à vontade, guarda baixa, preconceitos engavetados, mente aberta para refletir a prática de hoje, a prática psicanalítica da transferência e da contra-transferência. Vamos lá. Bom dia. Pensamento de hoje. Na dança da transferência e da contra-transferência, as ondas do passado se quebram nas praias do presente. Pensemos nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Primeira abordagem. Na dança da transferência e da contra-transferência, as ondas do passado se quebram nas praias do presente. A psicanálise moderna continua a explorar as profundezas da mente humana com conceitos fundamentais que permanecem essenciais à prática clínica. Um desses conceitos é a transferência e a contra-transferência, que pode ser figuradamente compreendido, esse conceito, como a interação entre o passado e o presente, similar às ondas que se quebram nas praias. Em psicanálise, a transferência é o fenômeno pelo qual o paciente projeta sentimentos e experiências passadas no analista, similar às ondas que se formam em mar aberto antes de se mover em direção à praia. Essas ondas carregam consigo memórias, emoções e padrões de comportamentos antigos. O paciente, sem se dar conta, revive, reescreve estas experiências no contexto da relação analítica, quando cria uma dinâmica rica para explorar e compreender. A contra-transferência, por seu lado, refere-se às reações emocionais do analista, em resposta à transferência do paciente. Estas reações são como a praia que recebe e reage ao impacto das ondas. O analista deve estar consciente dessas reações para que possa utilizá-las de forma terapêutica, sem que seus próprios sentimentos interfiram negativamente no processo. Esse reconhecimento importa para manter a objetividade e a eficácia do tratamento. A interação entre transferência e contra-transferência pode ser vista como uma dança onde cada movimento de uma parte influencia e é influenciado pela outra. Essa dança cria um espaço terapêutico dinâmico e interativo ao permitir que as emoções sejam expressas e trabalhadas de maneira segura. A habilidade do analista em dançar com essas ondas determina a profundidade, a eficácia da terapia. Por meio da análise cuidadosa da transferência e da contra-transferência, é possível resolver conflitos emocionais do passado. As ondas do passado se quebram nas praias do presente quando simbolizam a oportunidade de reconfigurar e reinterpretar antigas experiências à luz de novas compreensões. Esse processo de resolução e integração permite ao paciente seguir em frente de forma mais livre e autêntica. À medida que o trabalho terapêutico avança, a intensidade das ondas pode diminuir e a praia pode se tornar um lugar de calma e introspecção. A integração das experiências passadas com a compreensão do presente
possibilita o crescimento psicológico significativo. O paciente desenvolve uma maior autocompreensão e resiliência emocional, capaz de enfrentar novos desafios com mais serenidade e segurança. Pensemos nisso. O segundo texto para a nossa reflexão, como sempre faço, faça apenas o primeiro movimento. Estamos a falar da mitologia grega, Apolo e Dáfne, uma conexão com a psicanálise. A história mitológica de Apolo e Dáfne nos oferece uma rica metáfora para explorar conceitos centrais da psicanálise. A rejeição, o desejo não correspondido e a transformação pessoal são temas que ecoam nas profundezas da mente humana, influenciando nosso comportamento e nosso desenvolvimento emocional. Apenas o primeiro movimento, com o tema desejo e pulsão sexual. Freud introduziu o conceito de pulsão sexual como uma força fundamental que impulsiona o comportamento humano. No mito, Apolo é dominado por um desejo ardente por Dáfne, que simboliza essa pulsão incontrolável. O desejo de Apolo não correspondido por Dáfne reflete a dinâmica do id, a parte da mente que busca a gratificação imediata. Essa experiência de desejo intenso e muitas vezes não correspondido pode ser comparado ao que Freud descreveu como frustração sexual, uma situação que pode levar a uma sublimação ou a um redirecionamento das energias libidinais para atividades mais aceitáveis socialmente. A história de Apolo e Dáfne, assim, exemplifica como as forças do desejo podem ser redirecionadas e transformadas para influenciar profundamente a psique. Bem, é um texto delicioso, como digo, supimpa, fica aos propósitos de vocês a continuidade da reflexão. Vamos dar sequência agora aos nossos mapas mentais. Vou apenas apresentar os temas e os mapas. Primeiro, transferência e contra-transferência em diferentes contextos e práticas clínicas. Observem a temática, as colunas que permitem as ramificações, os desdobramentos. Aqui nós temos, então, psicanálise com criança, adolescentes, com grupo, com casal, família, os contextos multiculturais, a psicanálise voltada para a saúde mental comunitária, comentei agora há pouco, a questão da psicanálise à distância, tratamento de transtornos e a necessidade da formação. Aqui detalhes, depois vocês vejam com calma, cada um deles. São apresentados pequenos conceitos que permitem e facilitam a leitura que vem a seguir. O segundo mapa, nós estamos diante do segundo mapa que fala sobre, vamos achar, história e evolução da transferência e contra-transferência. Muito interessante. O mesmo esquema, vamos pegar as colunas mestras. A origem freudiana, o que nós entendemos pelo conceito de transferência e contra-transferência, a necessidade da autoanálise do terapeuta, repensar a prática todos os dias, como se dá a transferência e contra-transferência pós-Freud, perspectivas para os dias de hoje, o impacto sociocultural, a dinâmica da transferência e contra-transferência e a necessidade da formação, desafios do mundo de hoje e o futuro. Aqui, pequenos conceitos para facilitar a compreensão do texto que vocês terão acesso a partir dos anexos. O terceiro mapa mental, vamos aumentar um pouquinho, vamos lá, vocês também conseguem fazer isso. Utilização clínica da contra-transferência. Mesmo esquema.
o que é contra-transferência, a necessidade do conhecimento pessoal, a necessidade da compreensão do paciente, uso terapêutico da contra-transferência, que faz parte da dinâmica, não só a transferência, mas a contra-transferência, desafios para se administrar a contra-transferência num contexto diversificado, necessidade da formação, necessidade da ética profissional, desafios do mundo de hoje e o futuro. Aqui detalhes a respeito de cada um deles. Importante, né, em falando da contra-transferência, do papel, do lugar do psicanalista, do terapeuta, em termos de habilidades, em termos de competência, em termos de qualificação para o exercício da sua profissão. Até aqui tudo bem? Na sequência, passo a apresentar os 3 textos retirados dos artigos oficiais. O primeiro deles, Psicanálise e a Dinâmica da Contra-Transferência. Fiz uma leitura também, uns cortes, uns ajustes para ajudá-los no primeiro texto. Temos o segundo texto, História e Desenvolvimento dos Conceitos. Também será apresentado com ajustes para facilitar a compreensão de vocês. E o terceiro texto, Entendendo a Psicanálise a partir da transferência e contra-transferência. 3 textos didáticos, 3 textos, eu diria assim, contagiantes, sedutivos. Vale a pena a leitura, vale a pena as revisitas, sempre diante daquele propósito nosso de criar familiaridade com os textos. Na sequência, apresento as leituras a vocês. Vamos lá. Primeira leitura, Personalidades. Hoje, de modo especial, Gustavo Mahler e suas sinfonias na psicanálise freudiana. Interessantíssima a vida dele, músico, mas a leitura, a conexão, a contextualização psicanalítica, ela é muito rica. Vale a pena a leitura. Segundo texto, Sexualidade e a questão da educação. Como no mundo de hoje, podemos trabalhar a sexualidade numa perspectiva educativa. É uma área de alta complexidade e que nós, psicanalistas, formandos em psicanálise, precisamos estar qualificados. Um terceiro texto, no campo da educação, psicologia da aprendizagem, integração da literatura midiática no currículo educacional. Como educar, como preparar, como aprender, como compreender a questão midiática, relacionada evidentemente à psicanálise. O quarto texto, Fragilidades humanas. Aqui nós temos dificuldade de relacionamento, todos nós temos, precisamos aprender a trabalhar com isso. Vamos para o próximo, quinto texto, estruturação da personalidade. Hoje, de modo especial, voltado para o desenvolvimento infantil. Perfeito? Vamos para o sexto texto, pensamentos de efeito. A frase que foi colocada aqui, estamos a falar da era da informação e a curiosidade de Pandora. Na frase, a era da informação que estamos a vivenciar trouxe a obsessão por saber, por conhecer. Trata-se de um eco moderno da curiosidade de Pandora que vocês já conhecem. Perfeito? Saindo então das 6 leituras psicanalíticas, vamos para a primeira redação. Primeira redação aborda o futuro da psicanálise, inovações e perspectivas. Vale a pena o mergulho. O segundo texto, redefinição de normas sexuais. Um texto também
chamativo, provocativo, significativo, redefinição das normas sexuais. Evidentemente, sempre a lembrar a vocês, como estou a apresentar 180 temas, não se preocupe se ainda não chegou o seu tema, mas acredito que no conjunto desses 180 temas, haverá um tema que irá ao encontro do seu momento histórico, da sua vivência histórica, dos seus desafios, de suas experiências. Quando chegar esse tema, você aprofunda. Você busca diversas informações e enriqueça o texto para que ele possa, a partir de 800 palavras que já se encontra, esse mesmo texto melhorado por você, para que ele possa atingir 1.500 palavras como texto básico ou 3.000 palavras como texto intermediário ou 4.500 palavras como texto avançado. Dei mais uma dica hoje a vocês. Se vocês não quiserem inventar a roda, partam do texto propositivo, partam do texto dado como exemplo e melhorem esse texto. Esse texto ele é pedagógico, ele tem uma intencionalidade didática e pedagógica e também pode-se deixar trabalhar pelos interesses de vocês. Basta que você ponha a tua vida aí dentro, a tua história aí dentro, ressignifique o texto a partir da sua vivência, a partir da sua história, a partir dos momentos mais acentuados de desafios, a partir dos momentos mais conflitivos, a partir dos momentos denominados por você de bloqueios, de impasses, memórias não agradáveis, memórias abandonadas. Ressignifique esse texto, que já se apresenta no mínimo com 800 palavras. Dobre. Se nós estamos a falar de 1.500 para um texto básico, dobre o número dessas palavras com a sua história. Põe a sua história aí dentro. Perfeito? Terceiro texto. Psicanálise e teoria queer. Dentro dos desafios do século XXI. Vale a pena? Vale a pena. Mergulhe. Saboreie. E em comemorando o Dia dos Namorados, por que não trazer um desafio do século XXI, a psicanálise, que nós chamamos e que se encontra no contrato de namoro? Eu lembrei de algumas condições necessárias. Por exemplo, a questão de garantir os bens móveis e imóveis, a questão de garantir e evitar aquela relação estável jurídica, não ter dor de cabeça, aquela cláusula também que fala da infidelidade, não estamos mais no amor romântico, naquela paixão desvairada, mas que nesse compromisso de namoro precisa se garantir algumas cautelas. Observem. E reflexões finais. Estamos a bater 45 minutos. Meus queridos alunos, termino por aqui a reflexão de hoje. Como digo sempre, procuro sempre fazer o melhor e o máximo dentro dos meus limites. Aproveite o material e eu já estou a sentir a finalização do nosso curso. Como disse a vocês, a partir desse módulo da finalização, no 8º módulo, que estamos prestes a começar, passo a trabalhar com 5 artigos, 5 mapas mentais, para acelerar um pouco o nosso processo, o nosso curso. Preparem-se,
por outro lado, não tenho nenhuma intenção de um massacre pedagógico. Tenho a intenção de garantir a vocês a totalidade, começo, o meio e o fim de um curso, modéstia às favas, de um curso intencionalmente elaborado, bem elaborado, dentro dos meus limites. Bom trabalho, bom estudo, até nos vermos novamente.